Nós estamos falando sobre a questão da honra. E eu quero mostrar para vocês como que funcionou e como tem funcionado a questão da honra. E como que Eucana e sua esposa Ana e a família de Eucana experimentaram a honra da parte de Deus. E eu quero começar falando para vocês acerca da honra pelo exemplo. Nós temos aqui um homem cujo nome era Eucana, e ele tinha duas esposas, uma chamada Penina, que a palavra nos revela que ela tinha filhos, e outra por nome de Ana, que não tinha filhos. Era um costume daquela época. Naquela época um homem podia ter mais de duas mulheres. Problema nenhum há aqui nessa história. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a palavra nos revela que este homem, uma vez por ano, ele viajava com a sua família, com as suas mulheres e com os filhos da esposa por nome Penina. E ele subia ao monte para poder adorar ao Senhor, para poder orar ao Senhor e para poder oferecer sacrifícios ao Senhor. Então nós temos aqui um homem, um sacerdote, um chefe de família, um chefe de um lar, que pelo exemplo ele mostrava para sua família a importância de dedicar um tempo de exclusividade a Deus. E quando este homem pegava a sua família e ia a Siloé para poder oferecer sacrifícios a Deus, ele estava dizendo para Deus: Deus, eu estou te honrando, eu estou parando tudo que estou fazendo para poder te honrar, para poder dedicar um momento ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus da minha casa, é o Deus da minha família. Isso é princípio da honra, porque não adianta eu chegar para os meus e dizer que eles têm que honrar a Deus, se eu não sou exemplo para os meus. Eu preciso ser o primeiro exemplo para os meus pares. Se eu quero que o meu filho me siga, se eu quero que a minha esposa ela tenha uma intimidade com Deus assim como eu tenho, se a minha esposa ela quer de mim uma intimidade com Deus como ela tem que ser exemplo para mim. Então, Eucana estava ensinando para a sua família o princípio da honra, que eles tinham que dedicar um tempo para honrar a Deus. E a palavra nos revela que uma vez por ano, todos os anos, Eucana pegava a sua família e dedicava um tempo para o Senhor. E aí eu entro no segundo ponto. O segundo ponto é a recompensa da honra. Aqui nós temos um homem por nome Eucana, que pela sua honra a Deus, a sua esposa por nome Ana foi beneficiada. E aqui nós temos uma via de mão dupla, porque Ana, ela ora a Deus pedindo a Deus um filho. Então Deus honra a vida de Ana. Mas quando Deus honra a vida de Ana, ela está honrando também aquele marido, porque ela está honrando, Deus está honrando aquela família. E aí eu pergunto aos amados aqui: quantos homens aqui são pai? Levante a mão. Isso significa que quando a sua esposa gerou um filho, você também recebeu um galardão da parte de Deus, sim ou não? Ou a bênção foi só da sua esposa? Ou a sua esposa disse assim: não, já que está dentro do meu ventre, tchau para você, agora é só meu. Não tem isso. A honra é da casa, a honra é da família. Então quando Deus ele pega para honrar uma família, ele honra não só o marido, mas ele honra também a esposa. Então a intimidade que Eucana tinha com Deus beneficiou Ana. E a intimidade de Ana com Deus fez com que ela gerasse um filho, e aquilo também beneficia o seu marido, porque ele não tinha mais uma mulher estéril, mas uma mulher que conseguiu gerar filhos. Assim é a honra de Deus em nossas vidas. Deus, quando ele nos honra por completo. Se Deus está falando de um ministério chamado família, e aqui nós temos um exemplo de família, nós vamos ver uma família sendo abençoada. Tudo bem que existia nesta família uma pedra de tropeço chamada Penina. Deixa ela guardadinha aqui, daqui a pouco nós chegamos nela. E
E nós vamos entender que até as pedras de tropeço, às vezes, são necessárias em nossas vidas para que a gente possa alcançar a honra. Deus, de vez em quando, Ele é mestre para isso. Ele vai colocar uma pedrinha de tropeço no seu caminho, para você aumentar a sua fé e não perder a vontade de correr atrás daquilo que lhe interessa. Deus é especialista nisso. Amém, queridos? Então tem coisa que acontece na nossa vida, a gente não sabe de onde que surgiu, por que surgiu. Preocupa com isso não, porque Ana, ela tinha uma rival dentro da própria casa. Ela tinha alguém que futucava a sua ferida dentro da própria casa. Ela tinha a esposa de um marido dela, que também era legítima, e que dizia vez por outra que ela era estéril, e jogava isso na cara dela. E isso era uma dor para Ana, assim como é uma dor para toda e qualquer mulher que tem vontade de ter filho e não tem. Se alguém cospe isso na sua cara, isso é uma ofensa, isso é algo que nos dói. Amém, queridos? Amados, nós temos aqui um exemplo de uma família que honrava ao Senhor, de um sacerdote que honrava ao Senhor, e o princípio da honra de Deus foi estabelecido sobre esta casa e sobre esta família. E aí eu quero fazer uma pergunta aos amados irmãos: quantas vezes os teus filhos, quantas vezes a sua esposa, quantas vezes o seu marido, ele tem visto em você um exemplo de pessoa que honra a Deus? E nós não podemos ser igual aos fariseus, que certa feita Jesus chegou e falou: eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós temos que honrar a Deus verdadeiramente. E era isso que esse marido chamado Eucana fazia. Ele não só fazia, mas como ele buscava toda a família e levava para adorar, orar e sacrificar ao Senhor. Queridos, e eu quero falar em um outro ponto para vocês, que é a recompensa da honra de terceiros. O que é a recompensa da honra de terceiros? Na nossa vida, muitas vezes, nós vamos receber honras da parte de Deus, que nós não vamos conseguir entender o significado daquilo. Nós vamos às vezes receber honra em nossas vidas, que se a gente buscar de onde veio aquela honra, nós não vamos entender que aquela honra veio porque eu pedi a Deus. Aquela honra não está vindo porque eu honrei a Deus em determinada situação, e aquela honra aconteceu em minha vida, e aquela honra foi estabelecida sobre a minha vida. Eu vou te dar o exemplo de Eli. Eli não havia pedido para Deus que ele queria um discípulo. Eli não havia pedido para Deus que ele queria um moço. Eli não disse para Deus que queria um obreiro na casa do Senhor. E o que Ana faz? Ana vira para o Senhor e diz: olha, se o Senhor me der um filho e ainda me der um filho varão, eu vou devolvê-lo ao Senhor, e todos os dias da vida dele serão do Senhor. E quando Samuel completa ali por volta dos seus 7 anos, porque o judeu, por costume, ele fica amamentando a criança por um longo tempo. Então criança com 5 anos, por exemplo, ainda não está desmamada. Eles vão até 6, 7 anos, até quando está um pouquinho maior. E aí com 7 anos de idade, Ana pega aquela criança nas mãos e leva ao templo e diz para o sacerdote: eu vim trazer essa criança para o senhor. E o sacerdote deve pensar assim: pedir isso não. Essa mulher está vindo com esse menino me entregar aqui, de onde saiu isso? E aí Ana explica para ele. Ana diz: Eli, eu sou aquela mulher que um dia estava orando aqui dentro do templo, e o Senhor me exortou, dizendo que eu estava embriagada. E eu disse ao Senhor que eu não estava embriagada, que eu estava orando com dor de alma. Eu estava despejando tudo aquilo que eu sentia ao Senhor. E a resposta daquela oração minha é esta criança, por nome Samuel. E eu falei com Deus que se Ele me desse um filho varão, eu entregaria ele ao Senhor todos os dias da vida dele. Então está aqui a criança. A partir de hoje, Eli, você vai tomar conta dessa criança, porque o Senhor é o sacerdote. E aí, queridos, Eli recebe uma criança abençoada por Deus.
recebe uma criança qualquer. Ele recebe um homem abençoado, uma criança que faz toda a diferença, uma criança que fez toda a diferença não só para Eli, mas fez toda a diferença para toda a nação de Israel. Porque Samuel foi o primeiro juiz de Israel, porque Samuel foi o primeiro profeta de Israel. Ele era um homem que abençoou a nação de Israel. Então olha só, Eli colheu uma bênção que ele não havia solicitado. Eli foi honrado pelo Senhor com uma criança que seria o seu ajudante, que seria o seu auxiliar, que seria o obreiro na casa do Senhor, sendo que ele nem tinha pedido. E é aqui que eu quero chegar com vocês. Muitas vezes em nossas vidas nós vamos receber honra da parte de Deus, que não foi eu e nem foi você que solicitou a Deus. Mas pastor, como que isso acontece? Isso acontece, querido, porque Deus jamais irá contra a própria palavra dele. E na palavra dele, ele diz que faz bênçãos aos milhares. E você abra comigo agora a sua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, para que a gente possa entender esse mistério da recompensa da honra vinda de terceiros. Êxodo capítulo de número 20. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 5. Todos quanto acharam, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor, verso 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso de número 6: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Isso significa que os teus antepassados, o teu pai, a tua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu tetravô, a sua tetravó, eles eram pessoas que honravam a Deus. E mesmo eles não estando aqui na terra, os frutos da honra que eles tiveram com Deus vai recair sobre a sua casa, vai recair sobre a sua família. Porque Deus se aborrece até a terceira e quarta geração, mas ele também faz misericórdia aos milhares daqueles que o honram. Como assim daqueles que o honram? Porque a palavra está dizendo que aqueles que guardam os mandamentos dele e que o ama, ele faz bênçãos aos milhares. Se eu guardo os mandamentos do Senhor e se eu amo o Senhor, eu estou dizendo para ele: eu te honro. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, por isso eu guardo os teus mandamentos, por isso que eu não me desvio nem para a direita e nem para a esquerda. É por isso que eu tenho amor pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Isso é honra. E quando nós honramos a Deus, nós somos abençoados por Deus. Então pode acontecer, querido, de você receber uma honra que você não sabe de onde veio. E esta honra veio por causa de um antepassado seu que era fiel a Deus. E não é porque ele não está mais nesta terra e já se juntou ao pó que você vai deixar de receber honra, porque Deus jamais se esquece daqueles que o honraram. Deus jamais se esquece. Eu dei um exemplo aqui de manhã e vou dar de novo. A pastora Vilma teve agora um neto por nome Miguel. O Miguel vai colher frutos da honra da pastora Vilma na vida dele. Pode acontecer daqui 100 anos, tomara que a pastora Vilma esteja aqui, mas talvez não esteja. E os filhos de Miguel, neto dela, estejam colhendo bênçãos porque ela honrou a Deus nesta terra. Assim funciona a honra. Deus jamais vai se esquecer de honrar aqueles que foram fiéis a Ele, aqueles que o honraram. Isso é o princípio da honra. No mundo espiritual, talvez seja um pouco mais complicado de nós entendermos, porque a gente está acostumado a lidar com pessoas, e pessoas não têm o costume de nos honrar. Muito raramente um ser vivente nos honra. Muito raramente o pastor Manuel passa por esta terra e alguém vai se lembrar e falar: olha, mas agora tem Miguel e Clara, que são os descendentes dele, deixa eu ver se precisa de alguma coisa, porque aquele homem honrava a Deus, aquele homem era uma bênção por isso, por aquilo. Estou só dando um exemplo.
estou só dando um exemplo. Mas Deus não, querido. Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele tem honra para nós, que não fomos nós que plantamos essa honra. São honra que os nossos antepassados tiveram com Deus, e Deus vai fazer recair sobre a nossa casa, a nossa família. Nós vamos colher os frutos desta honra, porque Deus é fiel. E eu quero agora falar para você um outro ponto. No verso de número 19, voltando aqui para 1 Samuel, o verso de número 19 me chama bastante atenção, porque fala o seguinte: e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De novo, verso de número 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Queridos, a palavra está nos dizendo que depois daquele dia que Ana esteve na presença do Senhor, e que ela se derramou na presença do Senhor, ela já poderia se dar por satisfeita. Mas a palavra diz que acordaram de madrugada e adoraram ao Senhor. Queridos, tem honra maior para nós darmos ao nosso Deus do que interrompermos o nosso sono sagrado. 3 da manhã, 5 da manhã, meia-noite, a hora que o sono está mais gostoso, a hora que o corpo está mais relaxado, você largar o seu sono, que é precioso, porque você está satisfazendo a sua carne, você está refazendo as suas forças, as suas energias, e você levanta, dobra o joelho e diz para Deus: Deus, estou aqui. Deus, eu quero falar com o Senhor. Isso é honra. Isso é honra. Não foi à toa que o Espírito Santo de Deus fez constar na palavra que de madrugada, ainda naquele dia, Eucana se levanta com Ana pela madrugada, e eles adoram ao Senhor, e depois eles vão embora, e Eucana namora com Ana, sua esposa, e ela fica grávida de Samuel. Isso significa que a honra que eu presto a Deus não é uma honra só de vir ao culto dia de domingo. A honra que eu presto ao meu Deus não é vir ao domingo e na quarta-feira. A honra que eu presto a Deus não é vir na quarta, na vigília da sexta e no domingo. A honra que eu presto a Deus é constante. A minha vida tem que ser uma vida dedicada, uma vida de honra a Deus. O meu exemplo, o meu andar, o meu proceder, o meu caminhar tem que ser uma vida de honra a Deus. E eu preciso, por vezes, acordar pela madrugada e conversar com meu Deus, dizendo e mostrando para Ele que nada é mais importante nesta vida do que Ele. Nem o meu sono. Porque não é fácil acordar de madrugada para orar. Se já não é fácil de dia, pensa à noite. É momento de dedicação para dizer para Deus: Deus, o dono da festa é o Senhor. Quem manda é o Senhor. E eu estou aqui para me subjugar, para estar debaixo da tua autoridade, do teu governo. Faça o que quiser. Eu sou só um canal, sou só um instrumento. Usa-me a mim. É acordar de manhã, como eu tenho feito, e perguntar ao Espírito Santo: o que temos para hoje? O que temos para hoje? É luta? É peleja? É batalha? Tamo junto. Tamo junto. Sozinho eu não aguento nada, mas contigo eu vou. É honra, queridos, é honra. Queridos,
Quarto ponto: quando fazemos para Deus, Ele nos honra, porque Deus, Ele é rigoroso com o princípio da honra. Enquanto Ana estava querendo um filho para poder esfregar na cara de Penina, que vivia maltratando ela e julgando na cara que ela não podia ter filhos, ela não tinha. Enquanto Ana orava, e a palavra nos revela que a oração dela era uma oração aborrecida, era uma oração de choro. A gente observa que no verso 6, ela está uma mulher amargurada. Por que ela está amargurada? Porque dentro da casa dela havia uma rival, havia uma concorrente, que era a esposa do seu marido. Que todas as vezes que ela se levantava e ia oferecer sacrifícios ao Senhor, ela dizia: você não pode ter filho, você não pode gerar filho, você é estéril, a sua madre é cerrada. Pensa num Satanás dentro de casa, irmão, misericórdia. Essa mulher não precisava pelejar com nada na rua não, porque dentro de casa estava o monstro, dentro de casa estava o bicho. E imagino que essa mulher ficava passando na frente de Ana, desfilando com seus filhos, porque a palavra diz que tinha filhos e filhas. Penina tinha filhos, Ana não podia ter filhos, e aquilo doía nela. É claro que dói. E era jogado na cara dela sempre aquela mazela da vida dela, aquele problema na vida dela. E aí, quando Ana, ela para de orar aborrecida, ela para de orar entristecida, porque muitas vezes, querido, nós oramos não para que Deus realize uma honra na nossa vida, mas muitas vezes nós oramos para que aquela honra seja motivo de eu julgar na cara dos outros. Às vezes eu peço para Deus me dar um carro, mas não é um carro para eu vir para a igreja, para eu ir para trabalhar. É um carro para os irmãos verem que eu estou de carro. É um carro para passar no ponto de ônibus lotado e não ter coragem de oferecer carona para um irmão. É um carro lindo, bonito, maravilhoso, mas eu sou incapaz de perguntar para o irmão no final do culto que não tem carro se ele quer uma carona, que eu posso deixar ele na casa dele. Então isso não é honra da parte de Deus naquela vida daquela pessoa. Por quê? Porque aquilo é para satisfazer carne, para satisfazer o ego, para satisfazer a vontade. Então, enquanto Ana queria ter uma filha, queria ter um filho, para poder mostrar para Penina que ela podia ter, não tinha. Mas o dia que ela ora a Deus dizendo o seguinte: Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu devolvo para o Senhor. Deus abriu a madre daquela mulher na hora. Ao exemplo que eu dei aqui de manhã, o irmãozinho aqui da igreja virou para mim e falou: pastor, preciso tanto de um carro, um Fiorino, porque eu preciso trabalhar com esse carro. Mas a minha vontade mesmo, pastor, é que Deus me desse este carro, para que nós, pelo menos uma vez por mês, pastor, a gente pudesse encher ele de mantimento e lá no Vale do Jequitinhonha distribuir para os pobres. Eu falei: o carro já é dele. O carro já é dele. Porque agora ele já não queria mais o carro só para ele, ele queria o carro para obra de Deus. Está entendendo o coração de Ana como funcionou? Quando Ana quis, não para ela, mas ela quis para devolver para Deus. Quando você vira para Deus e fala: Deus, eu preciso de um emprego para ganhar mais. Vai ganhar mais para quê, querido? O que o ganhar mais vai acrescentar no reino de Deus? É só para a tua vaidade? É só para a tua soberba? Você não terá esse tipo de honra da parte de Deus. Mas se Deus entende que aquilo ali vai ser um mistério dentro da obra dele, Ele te concede. E foi exatamente isso que aconteceu com Ana. Quando ela faz a oração devolvendo a Deus, Deus abre a madre dela e ela concebe a Samuel. E aí Deus honra aquela mulher com um filho. Uai, pastor, mas Deus honrou e tomou. Tomou não, ela que ofereceu. Deus pediu ela alguma coisa? Não. Ela oferece Samuel ao Senhor. E Deus honra aquela mulher
Porque não deve ter nada mais gostoso do que as pessoas perguntarem: você tem filho, Ana? Sim. Eu sou mãe do profeta Samuel. Eu sou mãe do juiz de Israel, por nome Samuel. É meu filho. É honra, querido. É honra. É honra da parte de Deus. Ela devolveu para Deus. E Deus honra. E não honrou só aquela mãe, não. Honrou toda a nação de Israel. Porque colocou Samuel sobre aquele povo. Princípio da honra da parte de Deus. Deus nunca vai falhar em nos honrar. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o que passa na nossa mente. Ele conhece o intento do nosso coração. É para que quer? É para vaidade? Ou é para servir? Mudou toda a figura. Eu quero um filho, mas não é para esfregar na cara de Penina. É para servir ao ministério do Senhor. Ele é seu. Já era seu, mas eu estou dizendo que é seu. Não quero lá em casa. Vou dar para Eli. Aí chega ela com a trouxinha, com as fraldas, mamadeira. Entrega para o profeta. Fala assim: está aqui esse menino agora, daqui para frente do Senhor. Mas eu não pedi nada. Mas eu pedi a Deus e disse que se me desse, era dele. Está aqui para você cuidar. Amém, queridos? Amados, abra comigo sua Bíblia rapidamente. No Salmo 37, no verso de número 4. Para que a gente possa entender ainda mais esse mistério que aconteceu na vida de Ana. Salmo 37, o verso de número 4. Está dizendo o que aí? Deleita-te no Senhor. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. No verso de número 11, Ana vai orar ao Senhor. E a oração de Ana no verso de número 11 já não era mais uma oração aborrecida, uma oração triste, uma oração de vingança por conta de Penina. A oração de Ana no verso de número 11 era uma oração de deleite, de gozo no Senhor, de entrega ao Senhor, de espera no Senhor. Deleita-te no Senhor significa que eu estou entregando, que eu estou esperando, que eu estou confiando no Senhor. E isso significa honra. Porque quando eu mostro para Deus que eu estou me deleitando nele, eu estou mostrando para Ele que nada é mais importante do que Ele em minha vida. Porque eu só me deleito naquilo que eu amo, naquilo que eu honro, naquilo que eu gosto. Eu não me deleito em coisas ruins, em coisas que não me agradam, em coisas que não me apraz. Eu só me deleito naquilo que verdadeiramente eu me entrego. Então, quando Ana se deleita no Senhor, qual que era o desejo do coração dela? Gerar deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Foi o que aconteceu com Ana. Quando ela se deleita no Senhor, o desejo do coração dela era ter um filho varão. Veio menina, veio menino. A honra de Deus em nossas vidas é uma honra completa. É uma honra completa. Deus não faz obra pela metade. Deus não faz obra incompleta. Deus, quando tira para nos honrar, é uma honra completa. É fidelidade de Deus em nossas vidas. Eu estava contando um caso aqui. Um dia desses estava eu e o Juninho lá em casa. O Juninho fazendo uma pequena reforma. Nós estávamos do lado de dentro do portão. E aí a gente escuta um barulho de carro parando na minha porta. E de pessoas dizendo assim: estragou, não funciona, acabou a gasolina, não sei o que. Eu abri o portão para ver o que estava acontecendo. 2 jovens assentados na minha calçada com um carro velho. Falei: o que foi aí, varão? Acabou a gasolina. Eu falei: acabou.
Ele acabou, eu falei, só um minutinho. Fui debaixo da pia lá de casa, tinha um galãozinho com 5 litros. Falei, tá aqui a gasolina. Ele ficou olhando pro outro assim, sem entender nada. Falei, abasteça. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, você não quer? Você não tá precisando? Abasteça. Tentou ligar o carro, a bateria tinha arriado. Ele falou, não tem bateria? Eu falei, não se preocupa. Fui lá, busquei o cabo de bateria. Falei, Juninho, manobra o carro ali, que nós temos que encher a bateria do menino ali. Bateu a chave, foi embora. Honra de Deus na vida dele. Eu fui só o canal. Mas por que você fez isso, pastor? Não sei. Mas aquele menino foi honrado. E aí, pastora Vilma, quando eu falo da honra na vida de terceiros, pode acontecer um dia do meu filho Miguel tá numa situação qualquer e precisar de uma ajuda. E aí Deus vai falar, opa, teve honra lá atrás. Está entendendo o mistério? Mas então só fez de propósito para poder barganhar com Deus? Não, tudo acontece de forma natural. Eu dizia aqui que uma pessoa chegou para mim e falou, pastor Manel, tinha um homem dentro do ônibus do Caivera falando do Senhor. Eu falei, misericórdia, Jesus, queima ele, Jeová. Eu falei, o que ele estava falando de mim, irmão? Pastor, ele estava dizendo que um dia, era domingo à noite, isso é outro caso, ele parou o carro na porta da casa do senhor, o carro dele estragado, ele com a mulher e os meninos dentro do carro. E o senhor chegou na varanda da casa do senhor e falou, senhor Varão, o carro estragou aí. Ele falou, não quer ligar. Ele falou, então faz o seguinte. Aí eu falei com ele assim, faz o seguinte, eu vou abrir o portão, nós vamos empurrar o carro do senhor aqui para dentro de casa. O senhor vai tirar o carro do senhor da rua, tirar a família do senhor, eu vou levar o senhor na sua casa. E amanhã, ou o dia que o senhor tiver tempo, você pede o mecânico para vir cá ver o que é. Naturalmente, sem sacrifício, sem esforço. Mas o senhor conhecer? Nunca vi. Nunca vi. E no outro dia ele levou o mecânico lá, o mecânico pegou o carro, consertou, foi embora. Aquele homem foi honrado, não foi por mim, foi por Deus, eu nem conheço. Eu devo honra para ele de quê? De nada, não conheço. Mas Deus usa como canal de bênção para honrar. E assim como houve honra ali, vai acontecer honra na minha vida. Porque Deus não se esquece nem de um copo de água que você dá a um dos pequeninos dele. Ele não se esquece. A gente não perde com Deus, queridos. Nunca nós perdemos em fazer o bem ao próximo. Porque quando eu estou fazendo ao próximo, a palavra diz que eu estou fazendo ao próprio Deus. Princípio da honra, Deus nunca vai se esquecer de uma atitude sua, de um gesto seu, de uma forma como você abraçou o teu próximo, de uma forma como você ajudou o seu próximo. Deus nunca vai se esquecer. Mas pastor, o ser humano é muito complicado. Ajudei fulano, fulano depois pisou no meu calo, me traiu. Isso é só no ser humano, querido. Com Deus jamais isso vai acontecer. Princípio da honra da parte de Deus. Deus vai te recompensar com a honra que tu destes. Tem honra para dar? Então tem honra para receber. Princípio da honra, via de mão dupla. Deus não fica devendo nada para ninguém. E parafraseando o pastor Gustavo da nossa congregação em Pedro Leopoldo, Deus paga bem e ainda dá troco. E é verdade. E é verdade. Deus nunca vai ficar devendo nada para nenhum de nós, porque Ele é fiel. Ele é Deus, Ele é poderoso. Foi Ele quem criou tudo e todas as coisas. O poder, o domínio, a majestade está nas mãos dEle. Quem sou eu? Quem é você? Somos pequenos, falhos, pecadores.
mas a graça dele nos alcança todos os dias. A misericórdia dele se renova em nossas vidas todos os dias. E Ana entrega o seu filho Samuel ao Senhor. Ela entrega a vida ao Senhor. E acontece honra. E aí eu quero te perguntar: existe honra maior do que entregarmos a nossa vida ao Senhor? Existe honra maior na vida destes jovens que vieram aqui à frente hoje e que no domingo que vem vão descer as águas do batismo, as águas do arrependimento, e que vão sair dali novas criaturas? Eles estão dizendo para Deus: Deus, eu honro a tua palavra. Eu honro a tua palavra, porque a tua palavra diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E aí vem a moça aqui, com autoridade profética. Quantos anos tem aquela moça? 14 anos? Uma jovem de 14 anos, batendo no peito e falando que ela quer salvação. Isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. O culto para mim já tinha acabado ali. Um testemunho de uma jovem de 14 anos que vai batizar, dizendo: eu quero é a salvação. A maioria hoje está dizendo o quê? Eu quero é para balada, eu quero é namorar, eu quero é quebrar tudo aí no mundo. Não, eu quero é a salvação. Princípio da honra, pode aplaudir. Em outras palavras, aquela jovem estava dizendo para Deus: eu honro o Senhor, a minha honra é para o Senhor. E aí eu te pergunto: vai ter recompensa? Vai ter ou não vai ter recompensa, irmão? Vai ter recompensa. Vai ser uma grande mulher nas mãos do Senhor. Vai fazer a diferença nesta terra, porque não tem vergonha do Evangelho de Cristo. Ela disse: eu não tenho vergonha. Muitos não teriam a coragem que ela teve. Tá certo que ficou nervosa, faltou palavra, mas para quem não falta? Tem honra para mim e para a sua vida, querido. Tem honra para mim e para a sua vida. Nós não perdemos nada em estar nos caminhos do Senhor. Você está precisando de mudança na sua casa? Você está precisando de mudança na sua família? Você está precisando da cura de um enfermo? Você está precisando de oportunidade de emprego? Tem honra na minha e na sua vida. E Deus é fiel para poder cumprir. Fica de pé que eu quero orar com você, querido.